A presunção de inocência também tem um efeito muito importante em prisão cautelar. Porque como é que fica então a questão de prisão cautelar e presunção de inocência? Eu estou colocando prisão cautelar como gênero, né? Prisão cautelar é aquela decretada, né, antes do trânsito em julgado. E a dúvida que surge é se há incompatibilidade entre prisão cautelar e presunção de inocência. E o entendimento consolidado é que não há incompatibilidade desde que a cautelar seja utilizada de forma excepcional e somente quando houver necessidade. A própria Constituição prevê a cautelar, então quando houver necessidade não há violação à presunção de inocência. Então a regra, em decorrência também desse princípio da presunção de inocência, toda pessoa que responde a processo penal ou inquérito policial, a regra é que ele responda ao processo em liberdade, em razão desse princípio da presunção de inocência. Então a prisão cautelar, seja de que natureza for, somente se houver necessidade comprovada nos autos. Vamos lá. Uma dúvida também que surge é qual é o limite da presunção da inocência? Qual é o limite temporal? Até quando deve ser aplicada a presunção de inocência? Como eu falei, a Constituição Federal tem uma abrangência maior do que a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu vou trazer agora um posicionamento histórico aí do Supremo. O Supremo já teve 4 entendimentos sobre esse tema. A posição inicial do Supremo é a seguinte: inicialmente o Supremo entendia que não era necessário aguardar o trânsito em julgado. Para o Supremo, a posição inicial, a mera sentença condenatória, com a mera sentença condenatória a pessoa já poderia ser preso. Ou seja, após a sentença, a pessoa era preso desde que ele tivesse maus antecedentes ou reincidente. Então havia a possibilidade da execução provisória da pena, né? É provisório porque ela está sendo executada ali antes do trânsito em julgado. Aí a segunda posição do Supremo, houve uma mudança desse entendimento do Supremo em 2009, no HC 84.078. Então o Supremo, em 2009, ele passa a exigir o trânsito em julgado. A execução provisória da pena seria inconstitucional à luz do princípio da presunção de inocência. A prisão antes do trânsito em julgado somente se for prisão cautelar. Então, em 2009, o Supremo muda radicalmente o entendimento e diz que só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado, ou seja, a execução provisória da pena somente seria possível após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em 2016, pessoal, o Supremo mudou o posicionamento novamente. Foi uma decisão aí por 7-4, habeas corpus 126.292 confirmados no ARE 964246. Aqui, pessoal, um caso também para se lembrar muito é o caso do Lula. Então, o Supremo em 2016 ele mudou novamente o entendimento e decidiu, né, que é possível sim a execução provisória da pena quando houver o esgotamento do feito na segunda instância. Então, em 2016, o Supremo aplicou aquele entendimento da Convenção Americana de Direitos Humanos, tendo a condenação em um duplo grau de jurisdição, na segunda instância, já poderia haver a execução provisória da pena. Então, o Supremo, em 2016, entendeu que não há necessidade do trânsito em julgado, né? Aqui a gente se lembra muito aí do caso do Lula. Eu estou falando do caso do Lula, não é por questão política, é só por ser um caso emblemático, né? Que todo mundo lembra. Então, teve, na época, muita pressão popular, né? E os argumentos principais utilizados pelo Supremo foram o recurso extraordinário e o recurso especial, eles não são dotados de efeito suspensivo e não permitem revolver fatos os quais já foram decididos na primeira e segunda instância. E outro argumento muito forte utilizado foi a demora para transitar em julgado. Uma sentença aí no Brasil para ocorrer o trânsito em julgado, se o advogado recorrer em todas as instâncias, até o STF, ir para o STF, por exemplo, condenação em primeira instância, segunda instância, STJ, STF, então demora muito tempo. Então, em razão dessa demora, daquele clamor social, da pressão social, o Supremo mudou o entendimento em 2016 e permitindo o cumprimento, a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância.
E o que aconteceu novamente, pessoal? Essa agora eu vou passar a posição atual do Supremo, que é de 2019. O Supremo nas ADCs 43, 44 e 54. Por 6-5, né, no dia 7/11/2019, novamente alterou o posicionamento e teve ministro que alterou o seu entendimento anterior. Então, qual é o atual posicionamento do Supremo? O pressuposto para a execução de qualquer pena é o trânsito em julgado, porque é isso que diz a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. Né? Como falei, teve ministro que mudou de opinião. Então, foi declarada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório. Então, essa é a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Um detalhe, pessoal, a execução provisória da pena não se confunde com a concessão antecipada de benefícios prisionais aos presos cautelares. Então, o que acontece às vezes, pessoal? A pessoa está respondendo ali ao processo preso, por exemplo, com a prisão preventiva, e a defesa ali e o Ministério Público recorrem. Então, o que o juiz deve fazer nesse caso? Para fins de garantir benefícios previstos na Lei de Execução Penal, o juiz manda expedir a carta de guia provisória. Não é o caso de execução provisória da pena. Isso aqui, na verdade, a finalidade é para conceder de forma antecipada os benefícios prisionais aos presos cautelares. Vamos lá um exemplo. Por exemplo, a pessoa é presa e condenada aí a 5 anos. A lei de execução penal também ela se aplica aos presos cautelares. Então, o juiz ele manda executar a pena de forma provisória para poder conceder esses benefícios prisionais aos presos cautelares, né? Por exemplo, para ele poder fazer jus à progressão de regime mesmo antes do trânsito julgado. Isso é o que dispõe a súmula 716 e 717 do STF, que fala o seguinte: admite-se a progressão antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Isso só é possível se o juiz mandar executar, expedir a carta de execução provisória.